Pensamento e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Nós estamos fazendo estudo da 9ª edição. Agora é sugestão. Pensamento e Vida, a lição 9, sugestão. Comenta-se o fenômeno da sugestão mental, qual se fora privativo de gabinetes magnéticos específicos, mobilizando-se hipnotizadores e hipnotizados à conta de taumaturgos. O hipnotismo existe desde que o mundo é mundo. Assim que a civilização começa na Terra, todo o desenvolvimento é a partir das magnetizações. Quando a gente vê a teoria da evolução, mostrando que a girafa foi estendendo cada vez mais o pescoço porque ela precisava de comer as folhas que estavam acima da árvore, cada vez mais altas, posto que cada girafa que reencarnava como girafa, ela já vinha impregnada com uma necessidade de esticar o pescoço. Então, psiquicamente, uma girafa passava para a outra a necessidade de crescer mais o pescoço. Por isso, ficou aquele pescoço grande. Para quem não quer acreditar que os animais têm espírito, que os animais evoluem, isso é uma balela. Mas para aqueles que já entendem isso, melhor. De novo, no processo da evolução dos símios, dos macacos. Também, através da magnetização de técnicos especiais do mundo espiritual, engenheiros especializadíssimos no processo de magnetização, para o processo de evolução dos seres vivos em geral, foi fazendo com que aqueles seres, inicialmente macacos, depois macacoides, depois humanídeos, depois humanos. Esse processo era através da magnetização, quando principalmente espíritos de outros planetas vinham para cá com a condição evolutiva um pouco melhor do que já estavam e imprimiam algumas oitavas no processo evolutivo da Terra. Isso vinha pela sugestão mental desses técnicos magnetizadores ao sugerirem as ideias da magnetização, de modelagem de um corpo melhor. Através dessa sugestão, modelavam-se corpos melhores. E assim foi dando-se o processo evolutivo, além de os espíritos já terem um molde mais aperfeiçoado. Isso levou milhares e milhares de anos, até chegar nesses seres bonitinhos como nós somos hoje. Então, isso é um trabalho de milênios. Quantos milênios? Não sei, não vou arriscar dizer, nem os números da ciência, nem os números que os espíritos, na realidade, não passam para a gente a certos números. E foi indicado para Kardec que todos os números que nós chegamos são quiméricos, ou seja, a gente supõe, mas não são uma realidade. Saber a verdade? Talvez quando estivermos no mundo da verdade. Mas o importante é que existe esse movimento de magnetização, e sempre existiu, dentro dos processos evolutivos dos seres humanos. Assim também nos processos adoecedores dos seres humanos, nos processos onde há mutações magnéticas, físicas, já na fecundação. E também não podemos ser ingênuos de acreditar que só os espíritos podem manipular a matéria. Determinadas substâncias químicas, quando foi a época da talidomida, também induzia as pessoas a nascerem com mutilações nos seus corpos físicos. Então, logicamente, as leis divinas, para quem já leu o livro Céu e Inferno, vai mostrar para nós que a grande maioria tinha algum ajuste de contas a prestar. Todos tinham? Não podemos afirmar todos tinham, mas a grande maioria tinha. E os que não tinham? Aprenderam, cresceram, aperfeiçoaram-se, desenvolveram os novos potenciais. Espiritualmente você nunca perde, você sempre ganha. Então, dentro do processo de magnetização, também tem os processos químicos que interferem em todas as funções do nosso organismo. As duas coisas não podem ser misturadas e nem podem ser separadas. Nós temos que raciocinar sobre todas essas possibilidades de uma forma mais ou menos juntas. Porque todos nós estamos dentro de um processo de crescimento espiritual e aprendizado. Nem vamos fechar o assunto nesse singelo estudo. Apenas começamos a entender os processos que o Emmanuel trouxe para a gente com tanta sabedoria, com tanta dedicação do Chico. Grasset, o eminente neurologista da Escola de Montpellier, chega a classificar a sugestão em duas categorias. As sugestões em duas categorias.
a intra-hipnótica, que se efetua no curso do sono provocado, e a pós-hipnótica, que se realiza além do despertar. Então você provoca a pessoa para dormir e induz a ela uma hipnose. E a outra, após o despertar, você também dá uma hipnose. E são as sugestões mentais, as mães fazem muito isso. Meu filho, você é um gênio, você é um ser maravilhoso. Aquela criança tende a crescer. Agora, quando a mãe usa aquelas palavras negativas, que eu nem vou repetir, aquela criança vai ter debilitações. Nós somos seres extremamente maleáveis fisicamente, ao sermos intoxicados por alguns produtos químicos, isso pode nos levar à morte ou à mutação genética grave, assim como a radiação, a intoxicação por metais pesados. Também somos sugestionáveis, via programa de televisão, de internet, de jogos, enfim, nós somos seres muito influenciáveis. E aí nós temos que ter cuidado com essa hipnose durante o sono e após o sono. Cuidado se você tem televisão dentro do quarto e se você dorme com a televisão ligada. Quais mensagens você está recebendo durante a madrugada? Normalmente não são as melhores, não são os melhores filmes que passam nesse horário e nem são os melhores programas. Entretanto, a sugestão é acontecimento de toda hora, na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. A toda hora alguém está sugerindo alguma coisa para alguém. A todo momento está existindo esse processo de reflexão mental. A todo momento, nós estamos trocando informações em níveis mentais, em níveis psíquicos. E também aquelas informações que a gente ouve, que a gente vê na mídia, nas mídias. E aí a gente tem que ter cuidado que só os grandes sobressaem dessas influências e ninguém sai ileso quando se trata de manipulações, de influenciações mentais. E isso nós temos que ter muito cuidado para que não venhamos a ser vítimas de nós mesmos. Dela se apropriou com mais empenho a magia que, significando o governo das forças ocultas, tem sido, antes de tudo, o clima de todas as cerimônias religiosas da Terra. Cerimônias essas em que se conjugam as forças de poderosas mentes encarnadas e desencarnadas, gerando sucessos que impressionam a mente popular, disciplinando-lhe os impulsos. Quando se usa para o bem, é uma coisa. Quando se usa para o mal, é outra coisa. Mas pessoas, organizações religiosas podem influenciar para o mal? Sim. Quando se colocam na condição deles são os únicos filhos de Deus, é uma sugestão mental. É um impulso, teoricamente, positivo, mas que traz consequências não muito agradáveis que leva ao fanatismo. E se as pessoas levam as pessoas, a sugestão a essas pessoas de medo, de terror ou de outras ações, também são perigosas. Tudo nós temos que ser vigilantes, nós temos que estar buscando o caminho do meio e entenda uma coisa, lei de causa e efeito existem. Portanto, é melhor nós dizermos às pessoas, você é filho de Deus, você merece o melhor, você merece trabalhar na luz, porque todo filho de Deus merece ser um trabalhador da luz. São sugestões positivas que tanto influenciam pessoas como espíritos que eles vão ter um novo direcionamento. Mas as mentes mais sensíveis podem se impressionar e se fanatizar por essa ideia também. Nós estamos falando que nós temos também que sugerir às pessoas que tenham equilíbrio nas suas ações, tenham ponderação nas suas ações. Toda dose pode ser muito boa, como pode ser nociva, depende de como a ingerimos, tanto fisicamente quanto psiquicamente. Força mental pura e simples, carregando a ideia por imagem viva, a sugestão como a eletricidade, o explosivo, o vapor e a desintegração atômica, não é boa nem má. Depende dos seus efeitos da aplicação que se lhe conferem. Tomamos-la assim, por apenas no altar da oração e nos símbolos sagrados do serviço religioso, aconselhando a virtude e o progresso ao coração do povo, mas também dos espetáculos deprimentes dos ritos bárbaros e na demagogia de arrastamento, resumando o psiquismo inferior
que inspira a licenciosidade e a rebelião. O marketing usa muito essa magia das imagens, das ideias, da repetição das ideias constantes. Então isso nós temos que ficar preparados e procurarmos entender que temos a responsabilidade de tomarmos a melhor ação, a melhor atitude, para que dentro daquilo que nós pretendemos fazer, sejamos seres úteis na criação divina para sugerirmos o melhor, para captarmos o melhor e para irradiarmos o melhor. E aí, se você tem dúvida se aquilo está sendo bom ou não, dê uma lida em Mateus capítulo 5, que é o Sermão da Montanha. 5, 6 e 7. Ali, você vai estar olhando para dentro de si mesmo com novos olhos, com novas observações. Portanto, todo o nosso trabalho de aprimoramento do espírito tem que passar pelo ponto de equilíbrio, tem que ter o bom senso. E se você, porque qualquer religião que você estiver, você pode estar pensando em estudar sugestões, e a sugestão vai nos trazer, então, a importante ideia de que em Mateus 5, 6 e 7, existe um grande manancial de sugestão para o bem. Dentro daquele processo, Jesus nos convida a grandes reflexões para o nosso aprimoramento íntimo. Bem dizer que vos maldizem, fazer bem que vos odeiam, orai porque vos perseguem e caluniam, porque assim sereis filhos de vosso Pai que está no céu. Isso é importante para todos nós. Portanto, vamos procurar entender que influenciar as pessoas para o bem legítimo é a nossa obrigação. Se sairmos disso, se induzirmos ao fanatismo, ao radicalismo, à violência, ao ódio, nós estamos nos complicando perante a lei divina, e as leis divinas nos levam a estar onde precisamos para recuperarmos a nossa dignidade espiritual. No livro Conteúdos Transcendentes, quando ele fala sobre a questão de nós estarmos onde precisamos, e aí é muito perigoso como nós postamos a nossa mente no mundo em que nós vivemos, porque nós vamos ser encaminhados a estar onde precisamos estar para o aprimoramento, para o aperfeiçoamento e para o crescimento nosso como espírito imortal que somos. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Aí já são uma coisa mais complexa ainda. Porque, veja bem, nós estamos falando de sugestão, mas as nossas emoções tanto podem induzir quanto receber indução. Como eu estou agindo perante a minha sociedade? Eu estou induzindo com as minhas emoções. Aquilo que eu penso, eu irradio. E irradiando esses pensamentos, nós vamos estar passando por determinadas situações ou enviando determinadas emoções ou recebendo determinadas emoções que vão fazer com que nós estejamos contrabalançando todos os princípios básicos do nosso trabalho evolutivo. E atos são elementos dinâmicos, e os nossos atos do nosso dia a dia, aí que é mais complexo ainda, porque a gente está mostrando através do nosso exemplo formas de agir, isso são elementos dinâmicos de indução ao comportamento alheio. Dentro de casa, então, com nossos filhos, as nossas reações emocionais, os nossos filhos copiam. Os nossos pensamentos, eles criam na casa harmonia ou desarmonia. E os nossos atos, então, nem se fala. Portanto, vamos ser vigilantes. Vamos ficar atentos a como nos portamos dentro de casa, no meio familiar, para irradiarmos o melhor dentro da nossa casa. Que vai se tornar, então, a partir do momento que a gente irradia o melhor, um fulcro de radiação do bem para o bairro, com equilíbrio, evangelizando-nos a todo momento. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo, e todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas nos cérebros alheios. Tem duas lições no Conteúdo Transcendente que forma a mente. E aqui, lá está bem expandido esse texto, bem explicado esse texto. Não cita isso aqui na biografia do estudo, porque o Espírito traz os conhecimentos deles para nós. Então, nós exteriorizamos a energia mental. Todos nós estamos exteriorizando, emanando, irradiando energia mental.
Eu estou falando para vocês que estão nos seus lares, vocês estão recebendo as minhas emanações mentais, embora seja uma gravação que vocês estão assistindo. E aí vem a segunda parte, configurando formas sutis com que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas. Aquilo que vocês sentem, aí quando estão me assistindo, vocês também me influenciam. Também irradiam para mim essas energias. Vamos ser bons, eu só estou irradiando o bem para vocês. Irradio o bem também para mim. Isso é importante para nós entendermos. Agora, se vocês irradiarem o mal, se um irradiar o mal e 10 irradiarem o bem, esse que irradiou o mal recebe essa energia de volta multiplicada por 10. Então, vigia aí como que você vai estar reagindo às minhas informações que eu estou passando para você. E todos somos afetados com essa mesma forma, nascida dos cérebros alheios. E aí, mentes irradiam, mentes propagam, a mídia propagam influenciações mentais, propagandas maciças, influências e mais influências mentais para estabelecer em todos os corações os princípios que nortearão as suas vidas. Portanto, meus irmãos, vamos ficar atentos. Vamos ficar vigilantes e caminharmos com segurança ao longo da nossa vida. Vamos ficar atentos e caminharmos com mais responsabilidade ao longo da nossa existência. Porque nós estamos irradiando e recebendo irradiações mentais. No livro Conteúdos Transcendentes, tem 2 capítulos que falam sobre a mente, que vão estar bem relacionados, expandindo essas informações aqui. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. E o médium dentro de uma casa espírita vai estar atraindo a atenção de vários amigos, vários companheiros ali. E cada um deles vão estar emitindo ondas mentais para o médium está captando daquele grupo, fazendo uma simbiose mental que representará a força mental daquela casa espírita. Naquela igreja católica, daquela igreja protestante, daquele templo budista, todos estarão fazendo isso. Os seus líderes irradiam mentes, irradiam energias mentais que influenciam mentes, e as mentes irradiam energias mentais que influenciam o líder espiritual. Nessa simbiose de energias vai prevalecer a mente mais forte. Então nós temos que procurar fortalecermos com as orações, com a meditação, irradiando sempre energias boas, que o mal não encontrará ressonância. Ele bate e volta. E o bem vai nos fortalecer para aquelas realizações. Portanto, se você, por um engano ou por preferência, acaba sintonizando com as energias negativas, lembre-se, a sua consciência não quer energia negativa. Então, num dado momento, você tem que ressarcir. Portanto, eu sempre falo, evite opiniões precipitadas. Reflita, pesquise e procure entender. É que o princípio de repercussão nas camadas, o princípio de repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. Já que eu gaguejei, vou repetir. O princípio de repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. Todo momento nós estamos repercutindo aquilo que nós cremos em alguém e aquilo que alguém crê em nós. Manter uma sintonia superior com os espíritos superiores significa buscar a bondade constante. Buscar trabalhar no bem, realizar o bem e cultivar o bem. À medida que a gente irradia essas energias construtivas, nós vamos estar recebendo as energias positivas do bem. As energias positivas das luzes que nos fortalecerão. E todos nós aprenderemos a crescer para Deus, aprenderemos a nos fortalecer no bem e aprenderemos a construir um mundo melhor. Desde que comecemos a buscar a sintonizar com o bem. No Evangelho segundo o Espiritismo tem o capítulo 6 do Jugo Leve, o Cristo Consolador. É um hino de amor à humanidade. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Cristãos, amai-vos e instruí-vos. Sinto esse amor divino envolvendo seus corações e irradie esse amor pela humanidade. Saiba que todos nós somos irmãos e precisamos de nos ajudar mutuamente.
Precisamos ser solidários com aqueles que sofrem, precisamos irradiar amor por aqueles que estão sofrendo. Mas é importante também irradiarmos amor por aqueles que estão no poder, aqueles que detêm o poder, detêm o dinheiro, para que eles tenham consciência de responsabilidade, para agirem com segurança para todos nós. É uma responsabilidade que todos nós temos. É uma forma de trabalharmos irradiando bem, construindo bem. A escola é um lar de iniciação para as almas, que começam as lides do burilamento intelectual, constituindo simultaneamente um centro de reflexões condicionados para milhões de espíritos que reencarnam para readquirir, pelo afeto, o trabalho das próprias conquistas na esfera da inteligência. Gente, se todos os pais entendessem a responsabilidade que existe em colocar um filho na escola e lhe dar estrutura para entender que a escola vai impulsioná-lo para a vida, não existiria bagunça nas escolas. As crianças se comportariam lá santamente. Mas se o professor reclama do seu filho, você reclama do professor com a diretora. Se a diretora reclama com seu filho, você quer reclamar na Secretaria da Educação porque a diretora está reclamando do comportamento do seu filho. Então você está criando uma criança problema, que será um jovem problema, que virará um adulto problema para a sociedade. Vamos ser racionais. Deixar de lado essa ideia de agir emocionalmente, histericamente às vezes, para pensarmos. Meu filho está na escola, está num lar de iniciação da alma para as lides do burilamento intelectual para a vida. Ele tem que aprender. Se ele tem dificuldade de aprender, procure tratá-lo. Existe tratamento homeopático que dobra até a capacidade mental da criança, desde que seja um tratamento correto. Então vamos procurar entender isso. Vamos procurar compreender essa situação. Um centro de reflexos condicionados para milhões de espíritos, que reencarnam para adquirir pelo alfabeto o trabalho das próprias conquistas na esfera da inteligência. Tenho muitos colegas que nunca foram, cada um fizeram até a 8ª série, outros fizeram o 2º grau, outros fizeram a faculdade, mas eu procurei estudar um pouco mais as coisas do Espírito. Estou aqui compartilhando com vocês as coisas do Espírito. Foi uma escolha que eu fiz. Cada um de nós fazemos a nossa escolha. Cada um de nós trilhamos por um caminho. Qual você quer trilhar? Qual você quer escolher? Trabalhemos, pois, por um mundo melhor. Trabalhemos, pois, para melhorar as nossas condições psíquicas, para melhor chegarmos no plano espiritual, para melhor convivermos aqui na Terra, para melhor servirmos a causa divina na Terra. Aprimoremos intelectualmente, aprimoremos-nos através do esforço para buscarmos alfabetizarmos-nos e também para buscarmos desenvolver a nossa inteligência com novos conhecimentos a cada dia mais, olhar para o céu, saber que é uma morada de estrelas infinitas, de milhares e milhares de galáxias, cada uma delas com bilhões de estrelas, e cada estrela com a família de planeta, com a família de cometas, com a família de satélites. Quantas moradas existem na casa do Pai? Ao pensar nisso e ver que a Terra é tão miserável, eu posso entender que existem mundos melhores, mais felizes. Lutar por aprimorar a mim mesmo, ajudar a você a se aprimorar, porque somente assim nós conquistaremos o direito de, pelo menos, conhecer um planeta mais evoluído. Isso porque nós estamos, através da sugestão, buscando aperfeiçoar nossos conhecimentos, aperfeiçoar nosso entendimento, para buscarmos a luz do amor infinito. Com o auxílio dos múltiplos instrutores que nos guiam na cátedra e da tribuna, pelo livro e pela imprensa, retomamos no mundo a nossa realidade psíquica, determinada pela soma das nossas aquisições emocionais e culturais no passado, com a possibilidade de mais ampla educação da vontade para o devido ajustamento à vida superior. Então todos nós estamos aqui para aprendermos as letras, aprendermos a estudar. Mas aquelas pessoas que chegam a adquirir a cátedra, o grande conhecimento de alguma área da ciência, seja ciência
do mundo material ou ciência do mundo espiritual, ele tem a responsabilidade de assumir a tribuna, ou de produzir livros, ou produzir na imprensa, com a consciência que todos nós responderemos perante Deus pelos nossos atos, pelas nossas ações e por aquilo que induzimos o outro a pensar. Retornamos no mundo a nossa realidade psíquica. Essa realidade psíquica é a soma daquilo que já fomos, daquilo que aprendemos até hoje e daquilo que queremos corrigir e aperfeiçoar para o amanhã de luz. Sempre com somas transcendentes da matemática divina, prestamos conta segundo a contabilidade transcendente dos cálculos diferenciais e integrais da matemática divina. Ela não é linear, ela é logarítmica. Tanto para você fazer o bem, quanto para você fazer o mal. Conquistemos a nossa paz interior. Conquistemos a luz do amor, realizando o melhor que for possível para nós. Meus irmãos, a justiça divina sempre vem para nós. A misericórdia divina sempre vem até nós, impulsionando-nos às grandes realizações. Por isso, vamos rever esse parágrafo. Com auxílio dos múltiplos instrutores que nos guiaram da cátedra e da tribuna, pelo livro e pela imprensa. Ou seja, nós tivemos professores nas escolas, nós tivemos pessoas que ocuparam rádio e televisão para instruir positivamente. Quando eu era criança, tinha um programa que chamava Debates Populares. Tinha pessoas maravilhosas que falavam ali, que davam suas opiniões. Me ajudaram muito a adquirir determinadas informações e ponderações. Era a tendência deles. Mas eles davam opiniões bastante sensatas, dentro daquela época que a gente vivia, mostrando-nos que deveríamos ser mais vigilantes com o mundo, com aquilo que o mundo nos oferece, com aquilo que nós temos a opção de desfrutar no mundo. Será que vale a pena termos aquilo ali? Será que vale a pena acreditarmos nesta informação ou naquela? Qual análise nós vamos fazer dessas informações que chegam até nós, nesses fatos que nós vemos e agimos? Sem nenhuma tendência para um lado A ou para o lado B, com a pura filosofia do bem. E às vezes do mal, para mostrar o poder do mal em algumas ações. Tudo isso é importante que nós saibamos discernir para melhor agir. E aí a gente retornamos no mundo a nossa realidade psíquica. Quem somos nós? Como estamos nós? Onde nós queremos chegar e onde nós podemos chegar? Porque somos a soma de muitas existências, de muitas experiências vivenciadas ao longo de reencarnações passadas. Tivemos adquisições emocionais e culturais no passado e no presente dessa vida até hoje. Desde como começamos a ser gerados até o momento atual, nós estamos adquirindo experiências culturais e emocionais. Passamos por traumas, por frustrações, por conquistas e momentos de alegria e de felicidade. Mas também passamos por momentos de tristeza, de angústia, de aflição. Tudo isso representa aquisições para nosso espírito. Com uma possibilidade mais ampla, de educação da vontade para o devido ajustamento à vida superior. O Evangelho de Jesus é um bálsamo para que ilumine nossos espíritos na direção do bem. Ame, perdoe, ajude, respeite as leis divinas, respeite os teus pais, respeite os teus irmãos, ajudem-se mutuamente. Vá, venda tudo que tem e dá aos pobres. Ou seja, desapegue das coisas materiais. Para que você quer o excesso? Vamos trabalhar na edificação de um bem maior ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. Porque a próxima reencarnação vai estar subordinada a tudo de bom ou de ruim que fizermos nessa. Se fizermos algo de ruim, teremos que pagar ou até mesmo expiar. Se fizermos o bem em maior quantidade, receberemos o bem
nas devidas proporções, segundo a matemática das leis divinas. E se tivermos que passar por uma expiação baseado em existências passadas, muito passadas, estaremos recebendo também as bênçãos do bem que já fizemos e edificamos nessa existência. Nos dará a paciência, a resignação e a proteção de espíritos bons. Trabalhemos, meus irmãos, para que essa edificação, para que essas forças do bem e do amor resplandeçam constantemente em nossa existência, para trabalharmos sempre pelo bem, pelo bom e pelo melhor para todos nós. Somos hoje, deste modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Somos herdeiros positivos. Ou seja, antes de reencarnarmos, recebemos o influxo magnético daqueles que nos amam, para que a gente fixe na mente, para que a gente fixe na nossa estrutura psíquica os impulsos positivos da alma para trabalharmos no bem. A cada encarnação, somos impelidos para o bem, para deixarmos a barbárie e conquistarmos a luz. Cada um de nós carrega em si os seus conflitos. Cada um de nós carrega em si as suas dores, mas também as suas felicidades, as suas convicções positivas, para conquistarmos a paz e a felicidade. Lembremos sempre, Jesus, o sublime governador da terra, está sempre a nos impulsionar para o bem. Sua energia se espraia sobre a terra de amor e de paz. Saibamos sorvê-la para conquistarmos essa verdadeira felicidade, usando todos os reflexos do bem que já conquistamos, para irradiarmos para aqueles que estão ao nosso redor, ao longo da nossa caminhada. Auxiliando a outrem, sugerimos o auxílio em nosso favor. Suportando com humildade as vicissitudes da senda regenerativa, instalamos paciência e solidariedade para conosco em todos aqueles que nos rodeiam. Esse é um trabalho dos mais difíceis, certamente, porque nós devemos auxiliar. E quando nós vamos auxiliar, suportando todas as dificuldades para fazer o bem, para poder auxiliar, nós estamos crescendo para Deus. Nós estamos mostrando a nossa força, a nossa necessidade de aperfeiçoarmos-nos, nossa necessidade de crescer. Mas, por outro lado, quando nós deixamos as vicissitudes da senda regenerativa influenciar a nossa vida negativamente, começamos a perder. Porque é importante mantermos paciência, solidariedade, confiança em Deus, confiança nos amigos espirituais que nos protegem e confiança também nos amigos da terra que nos protegem, que nos amparam, que nos ajudam. Porque todos aqueles que nos rodeiam nos impulsionam para o bem, nos impulsionam para as grandes realizações. Meus irmãos, vamos trabalhar fortalecendo-nos e ajudando-nos mutuamente para que possamos conquistar sempre o melhor, sempre a paz, sempre a fraternidade e a luz ao longo da nossa caminhada. Dificuldades existem, mas tenhamos a humildade para vencê-las. Qualquer que seja a vicissitude que vier atravessar o nosso caminho. E às vezes, nessa humildade, na simplicidade, na renúncia, na abnegação, na suportar aquilo ali, às vezes você está morrendo de raiva, mas você vai suportando, vai contornando a situação com diplomacia, com segurança, e aí você vence aquela etapa, que se você fosse para o fronte, você sofreria grandes perdas financeiras, ou emocionais, ou materiais. Ao você passar por ali, driblando as adversidades, você conquista a si mesmo. E aí, você começa a ter mais força para irradiar a solidariedade em todos aqueles que nos rodeiam. Porque as dificuldades, se alguém te imprimir a dificuldade, ele está te dando força espiritual para enfrentar as grandes dificuldades da vida. Portanto, como diz Lívia Lentulus, todos aqueles que nos prejudicam, para eles nós temos uma grande dádiva de amor, uma grande dívida de amor. Quando nos prejudicam, nós pagamos a nossa dívida. Nós temos a oportunidade de ressarcir as nossas dificuldades. E aí nós temos a possibilidade de crescer para Deus. Se nós soubermos seguir o que Emmanuel está falando ali. Ajudamos-nos. Desservimos-nos. Construindo o bem para o próximo, construímos o bem para nós mesmos. Irradiando a luz em forma de caridade e de solidariedade,
recebemos as bênçãos da luz da mesma forma. Saibamos trabalhar, saibamos construir, saibamos receber as bênçãos divinas, que sempre vêm para nós. Por mais adversa que seja a situação, Deus está com você. Por mais adversa que seja a situação, Deus está conosco. Porque somos filhos de Deus. Merecemos o melhor, merecemos a trabalhar para a luz, espalhar a luz ao longo do nosso caminho. Somos filhos de Deus. Portanto, merecemos ajudar o nosso semelhante em dificuldade, porque todos nós somos ajudados pelas forças divinas, seja por amigos espirituais, por amigos físicos, mas estaremos sempre sendo ajudados por alguém. Mesmo aqueles que tentam atrapalhar nossa caminhada, faz parte de nós. Buscarmos as bênçãos divinas, buscarmos a luz do amor e da paz. Por intermédio da sugestão espontânea, plantamos os reflexos de nossa individualidade. Por intermédio da sugestão espontânea, plantamos os reflexos de nossa individualidade. Colhendo-lhes os efeitos nas individualidades alheias, como semeamos e obtemos no mundo o cânhamo e o trigo, a cenoura e a batata. Ou seja, quem semeia os alimentos, colhe alimentos. Quem semeia espinho, vai colher espinho. Portanto, vamos aprender as técnicas de solidariedade e do amor para irradiarmos sempre a paz, a fraternidade e a luz. As bênçãos divinas sempre vêm para nós. E essa sugestão espontânea que a gente leva aos outros, quando você fala bom dia, que a paz esteja contigo, você vai estar recebendo energias de bom dia e de paz para conosco. Precisamos aprender a fortalecermos-nos para uma manhã radiante de paz, para uma manhã radiante de harmonia e de luz. Jesus, abençoa-nos, Senhor. Somos, assim, responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. A escolha é nossa. Ah, mas eu sou assediado pelo mal. Você está escolhendo. Vigia seus pensamentos no dia a dia que você vai ver que o mal vai se afastar. Mas o dia que eu mais rezo é o dia que mais assombração me aparece. É lógico. As mariposas procuram a luz. Só voltamos aqui. Suportando com humildade essas adversidades, nós vamos vencê-las e implantar um reflexo do bem, implantar um reflexo do amor, implantar um reflexo da paz. Portanto, guardemos sempre. Somos responsáveis por aquilo que sentimos, por aquilo que pensamos. Somos responsáveis por aquilo que mentalizamos para o amanhã. Somos responsáveis por aquilo que vamos escolher amanhã. Somos responsáveis por tudo aquelas ideoplastias que são criadas. E o filme da nossa vida passa com tudo aquilo que a gente já pensou, aquilo que a gente já plasmou, e aquilo que está acontecendo. E a gente só tem a dizer, Jesus, abençoa-nos, Senhor. Ilumine nossos caminhos, ilumine nossa existência. Derrame sobre todos nós as vossas bênçãos de amor e de paz, para que assim, Jesus, possamos aprender a absorver sempre as bênçãos que recebemos constantemente do Teu Evangelho. Desse esclarecimento que traz o nosso espírito para as forças do bem, possa sugerirmos-nos a todos os dias para a construção de um mundo melhor. Jesus, abençoa-nos, Senhor. Abençoe os lares que nos assistem. Abençoe os familiares daqueles que nos assistem. Que as forças do amor e do bem estejam sempre envolvendo nossos corações, porque somos filhos de Deus. E por isso, temos o direito de receber essas bênçãos divinas constantemente. Abençoe-nos, Jesus. Ilumine-nos, Senhor. O livro Pensamento e Vida pode ser adquirido aqui no site da FEB.
Então você entra na febeditora.com.br, vai aparecer esse espaço para você, você escreve nesse vãozinho aqui, Pensamento e Vida, ele virá aqui para você escolher, e tem outras opções para você escolher também. Mas ler e estudar o Pensamento e Vida é um bálsamo para o seu dia a dia. Daí o convite. Que Jesus te abençoe, te ilumine, e que os bons espíritos possam te intuir para os melhores caminhos a seguir.